Oi, turma! Vamos lá para mais uma aula de microbiologia básica. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre morfologia e estrutura dos micro-organismos, dando continuidade a esse conteúdo, falando agora sobre as características morfológicas dos eucariontes. Na aula passada, nós conversamos sobre os procariotos, apresentamos toda a sua estrutura celular, todos os componentes, dessa célula que é muito mais simplificada do que a célula cariótica, e hoje nós vamos apresentar a célula eucariótica, que é uma célula bem mais complexa, mas que apresenta as mesmas funcionalidades que a célula procariótica. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. É importante lembrar que esse conteúdo ele não pode ser compartilhado, não pode ser copiado ou modificado sem a autorização do autor. Então, para começo de conversa, eu trago aqui para vocês uma célula eucariótica. Observem que aqui nós temos metade dela é célula animal, metade vegetal, justamente para mostrar que os eucariotos têm representantes tanto no mundo animal como no mundo vegetal, e os próprios seres humanos também possuem células eucarióticas, Então, aqui, os componentes, as organelas que fazem parte de ambas as células, que são os peroxissomos, o núcleo, observem toda a complexidade dessa célula, o núcleo definido, bem centralizado, o retículo endoplasmático rugoso e liso, os microtúbulos, os microfilamentos, a mitocôndria responsável pela respiração celular, a membrana citoplasmática que reveste todo o conteúdo, envolve todo o conteúdo citoplasmático, os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica, o citoplasma, que é esse fluido interno e que onde estão imersos, todas essas outras organelas, o aparelho de Golgi, e aqui nós temos os representantes, ou seja, as organelas que estão presentes somente na célula animal e os que estão na célula vegetal. Reparem que na célula vegetal elas têm parede celular, o que não ocorre na célula animal, tá? Outra diferença é a presença dos cloroplastos, que estão presentes somente nos organismos que são fotossintetizantes. E daqui para frente eu vou detalhar para vocês todas as organelas importantes que estão presentes nos eucariotos. Aqui então eu trago para vocês duas microfotografias eletrônicas de transmissão, para vocês observarem por dentro como são essas duas células, Célula vegetal e célula animal. Então aqui a gente consegue ver de forma bem detalhada a presença da parede celular, dos cloroplastos, o núcleo celular, os vacúolos e a mitocôndria, que é responsável pela respiração. Aqui, desse outro lado, nós já temos a célula animal, com a mitocôndria, o núcleo bem definido e o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção mais detalhada do que é uma célula eucariótica. Então, vamos fazer aqui o detalhamento dessas partes que compõem a célula eucariótica. Para começar, vamos falar dos flagelos e dos cílios. No caso dos eucariotos, tanto flagelos como os cílios são responsáveis pela locomoção, dão essa capacidade da célula se locomover, além de promover o movimento de substâncias que estão na superfície da célula para que possam ser absorvidos ou inclusive ingeridos. Observem que tanto o flagelo como os cílios, eles contêm citoplasma e são estruturas que são revestidas por membrana citoplasmática. Os flagelos são projeções longas, bem finas e se apresentam em menor quantidade. E aqui, para o caso dos eucariotos, eles fazem um movimento ondulatório e não um movimento de rotação, como é o caso dos procariotos. E os cílios já são projeções mais curtas, bem mais numerosas, se assemelham a pelos e estão espalhados em toda a superfície da célula. Aqui eu trago o exemplo de dois protozoários, um protozoário flagelado, ou seja, se locomove por flagelos, e a tetraimena, que é um protozoário ciliado. Existe também um outro tipo de movimento que é bem particular das amebas.
Essas amebas elas se locomovem utilizando os pseudópodes. Os pseudópodes nada mais são do que falsos pés. São projeções formadas pelo citoplasma, né? Quando o citoplasma, esse fluido se movimenta, a ameba, por não ter uma estrutura rígida, acaba formando projeções do seu corpo, né? Da sua célula, e isso vai dando movimento. Ela também consegue aderir a uma superfície sólida, né? O que facilita essa movimentação. Vale lembrar que esse movimento, que é chamado de movimento ameboide, é muito lento, né? Alguns autores às vezes não consideram, mas é um movimento, é bem característico das amebas e elas também utilizam esse tipo de movimento para a captura de alimentos e fazem o que a gente conhece como fagocitose. Com relação à parede celular, ela está presente na maioria das células eucarióticas. Como nós vimos, as células animais não apresentam parede celular. São de composição bem mais simples do que no caso dos procariotos, né? Os procariotos, o domínio bactéria tem a parede celular composta de peptidoglicano, principalmente, né? A gente viu que as gram-negativas têm uma membrana externa, as gram-positivas são compostas completamente por peptidoglicano, que é uma estrutura, né? Um polissacarídeo complexo. Para o caso dos eucariotos, a composição ela é mais simples e ela é bem diversa, a depender do domínio em que você esteja estudando. Por exemplo, as algas, na sua maioria, têm a parede celular composta de celulose. Já as diatomáceas, que são um grupo de algas, têm parede celular mais rígida, composta por sílica. Os fungos filamentosos podem tanto ter parede celular de quitina como de celulose. As leveduras, que também são fungos unicelulares, podem ter parede celular de glicano e manana, que são polímeros de manose, né, são carboidratos. E os protozoários, eles não possuem parede celular. O que eles têm é um revestimento externo formado por proteínas, que é uma película que reveste a membrana citoplasmática. Já a membrana citoplasmática, ela apresenta tanto morfologia como funções muito semelhantes ao dos procariotos, né? A gente vai ver aqui algumas pequenas diferenças entre eles, como é o exemplo do fato de que na membrana citoplasmática dos eucariotos há a presença de carboidratos, e esses carboidratos eles servem como sítio de ligação para bactérias, para a adesão de bactérias, e também são sítios receptores para o reconhecimento entre as células. Existe também a presença dos esteróis, que é um colesterol, e esse esterol vai dar uma maior resistência à membrana citoplasmática dos eucariotos, desculpa. A gente viu que para o caso dos procariotos, a membrana citoplasmática ela é mais fluida. Nos eucariotos que não possuem parede celular, essa membrana citoplasmática ela é reforçada por fibras de microtúbulos, né, que são formadas por actina e miosina, que vão dar uma melhor estruturação para essa célula. E, diferentemente dos procariotos, a membrana citoplasmática dos eucariotos não apresenta enzimas envolvidas no metabolismo celular. Lembram que, para o caso dos procariotos, a membrana citoplasmática ela é o sítio da atividade enzimática da célula, já que ela não possui organelas citoplasmáticas. Vamos então falar um pouquinho sobre o citoplasma. Todo esse conteúdo que está envolto pela membrana citoplasmática a gente chama de protoplasma. O carioplasma é o material nuclear. O citoplasma é esse fluido rico em compostos químicos e onde estão as organelas celulares, e é também o citoplasma que dá o volume da célula, né? Então ele está entre a membrana nuclear, e a membrana citoplasmática. As organelas celulares, né, como a gente vai ver daqui a pouco, são estruturas que são envoltas por membranas. Organelas são pequenos órgãos, né? Cada uma delas tem uma função muito específica e muito importante para a célula. A gente pode fazer uma analogia com o nosso organismo, que tem vários órgãos, cada um com sua função específica e que em conjunto fazem o funcionamento do corpo humano. É o mesmo que acontece para o caso das células eucarióticas. Algumas organelas
realizam funções bem específicas, como fotossíntese e respiração, e há também a presença do citoesqueleto, que é o que vai dar forma e proteção para a célula. Então, começando a apresentar as organelas celulares, vamos iniciar pelo núcleo. O núcleo, para o caso dos eucariotos, ele é envolto por uma membrana nuclear. Essa membrana ela é porosa, a gente pode visualizar nessa microfotografia eletrônica. Então, esses poros têm permeabilidade de proteínas e RNA e é o que dá origem também ao retículo endoplasmático. O núcleo é a maior organela dos eucariotos, Ele pode se apresentar esférico ou oval. Ele contém DNA associado a proteínas básicas, que são as histonas, como a gente pode ver aqui. O DNA, a fita dupla de DNA envolve as histonas, e os nucléolos, eles constituem o centro da síntese do RNA ribossomal, que depois vai dar origem aos ribossomos. O retículo endoplasmático, ele é uma extensa rede de sacos membranosos, que podem ser tubulares ou achatados, que permeiam o citoplasma e se ligam à membrana nuclear. O retículo endoplasmático, ele fornece uma grande área para reações acontecerem, reações de síntese, para armazenagem, seleção e transporte das moléculas que são sintetizadas nele. Ele contém DNA associado com proteínas que são as histonas. Ele pode se apresentar de duas formas, como retículo endoplasmático rugoso ou endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma continuidade com a membrana nuclear e ele se apresenta na forma de sacos achatados. Na sua superfície externa existem ribossomos que estão aderidos e esses ribossomos fazem a síntese de proteínas que depois percorrem esses sacos achatados e serão selecionadas e armazenadas, e também fornece a área para fabricar e sintetizar uma série de proteínas secretoras e moléculas para as membranas, com a adesão de proteínas a fosfolipídios. Já no retículo endoplasmático liso, a gente tem uma rede de túbulos de membranas. Nessa parte do retículo tem a presença de enzimas e não tem a presença de ribossomos, e essas enzimas são capazes de sintetizar substâncias super importantes, como é o caso do glicogênio, lipídios e esteróis. Temos também o complexo de Golgi, Eles são sacos membranosos achatados e a gente pode considerar o complexo de Golgi como o centro de empacotamento e transporte das células. Ele faz o transporte dos compostos que são sintetizados ali para fora da célula, num processo de exocitose. Ele também faz o empacotamento de enzimas que foram sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, nos lisossomos. Libera, empacota enzimas hidrolíticas, como é o caso das proteases, nucleases, lipases. Enzimas hidrolíticas são aquelas que quebram substâncias, nesse caso proteínas, lipídios. Também tem uma proteção contra o ataque das próprias enzimas, eles conseguem fazer esse empacotamento de forma a proteger e produzem glicoproteínas, glicolipídios e lipoproteínas. Aqui vocês conseguem visualizar a ilustração desses sacos achatados e aqui uma microfotografia eletrônica para vocês verem realmente como é o complexo de Golgi. E aqui nós temos as vesículas, São as estruturas membranosas que são formadas, onde as substâncias que foram sintetizadas estão armazenadas para serem transportadas. A mitocôndria é uma organela super importante para os organismos eucarióticos, Ela é responsável pela síntese de energia na forma de ATP durante o processo de respiração aeróbia, ou seja, é a organela responsável pela respiração. E durante o processo de respiração são sintetizadas moléculas de energia
que é o ATP, e essa energia ela é utilizada para sintetizar outras macromoléculas que são importantes para a célula e também para o transporte de substâncias. A mitocôndria ela possui seus próprios ribossomos e o DNA, ou seja, ela tem uma capacidade de se replicar independentemente, né? Além disso, elas produzem as suas próprias proteínas e se dividem como células procarióticas por fissão binária. Aqui a gente tem a ilustração, né, da mitocôndria e a fotomicrografia, né? Observem que a mitocôndria possui uma membrana externa, uma membrana interna. Aqui nós temos as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Observem que elas dão essas voltinhas e isso é importante porque é uma área superficial grande que a mitocôndria tem para que as reações de respiração, essas reações metabólicas, elas possam acontecer. Os cloroplastos são organelas muito importantes para os organismos que fazem fotossíntese. Ele é o sítio das reações fotossintéticas. É lá onde fica armazenado o pigmento fotossintetizante, que absorve a luz solar, né, como fonte de energia, e processa, né? Essa energia é útil para processar, transformar o dióxido de carbono, que foi fixado da atmosfera, em açúcar e também a produção do oxigênio pela oxidação, né, da molécula de água. Os cloroplastos também possuem DNA e ribossomos, ou seja, eles também se dividem por fissão binária, e ele tem os tilacoides, né, onde ficam armazenados os pigmentos. O pigmento pode ser clorofila, pigmento verde, ou os pigmentos carotenoides, que têm tonalidade avermelhada, amarronzada, né, a depender do micro-organismo. Então, o cloroplasto é toda essa estrutura, dentro dele se apresentam os tilacoides, os granos, né, que são esses conjuntos, parecem umas fichinhas, onde estão armazenados os pigmentos fotossintetizantes. Nessas duas microfotografias, vocês podem observar os cloroplastos de diatomáceas, que é essa ilustração aqui, né? Aqui nós temos os cloroplastos e as diatomáceas elas têm pigmentos carotenoides, por isso a cor é mais avermelhada. Aqui do outro lado a gente tem uma alga verde com o pigmento fotossintetizante aqui nos cloroplastos já de cor verde, né? A clorofila. Outras organelas que também podem estar presentes são os peroxissomos. Eles são estruturas também envolvidas por membranas e eles contêm enzimas que são capazes de oxidar substâncias orgânicas, aminoácidos, ácidos graxos, álcoois, produzindo peróxido de hidrogênio como resultado dessa oxidação. Ele também pode produzir peróxido de hidrogênio pela redução de oxigênio por doadores de elétrons, como álcoois e ácidos graxos de cadeia longa. Esse peróxido de hidrogênio que é produzido pelos peroxissomos, ele pode ser degradado, convertido pela ação da catalase, que é uma enzima que catalisa essa reação, convertendo o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Já os lisossomos, eles são sacos que são envoltos também por membranas, e neles há a presença de cerca de 40 tipos de enzimas digestivas, e elas podem digerir proteínas, polissacarídeos e gorduras e auxiliam nesse processo metabólico celular e pode também digerir bactérias que penetram na célula. Alguns eucariotos, eles não sobrevivem na presença do oxigênio, eles são anaeróbios e não possuem a mitocôndria. No lugar da mitocôndria, eles possuem os hidrogenossomos. São organelas respiratórias que atuam em substituição à mitocôndria em alguns eucariotos que são anaeróbios. Ele é diferente das mitocôndrias, não possui cristas e nem enzimas do ciclo de Krebs, que a gente vai estudar isso depois, lá quando for falar de metabolismo. Como ele está presente em anaeróbios e ele não possui algumas enzimas importantes, o metabolismo ele ocorre apenas de forma fermentativa, né? Então, a reação que os hidrogenossomos fazem é oxidar o piruvato,
depois da glicólise, transformando em hidrogênio, dióxido de carbono e acetato. Esse acetato, por não conseguir ser metabolizado, ele é excretado. No citoplasma de alguns desses eucariotos que são anaeróbios, existem arqueias, procariotos, que são simbióticos, que vão consumir esse hidrogênio e o dióxido de carbono produzindo metano, são arqueias metanogênicas. Aqui vocês conseguem visualizar no interior da célula da Trichomonas vaginalis 5 hidrogenossomos. E aqui o processo metabólico que o hidrogenossomo faz, a conversão do piruvato, que vai ser captado pelo hidrogenossomo após a glicólise, e a conversão desse piruvato produzindo hidrogênio, dióxido de carbono, acetato e energia. Então, para finalizar essa aula, vamos fazer aqui um resumão apontando as principais diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Com relação ao tamanho, a célula procariótica ela é bem menor do que a célula eucariótica, A membrana, com relação ao núcleo, a procariótica não possui um núcleo definido, não possui membrana nuclear, o que já ocorre para o caso dos eucariotos. Com relação às organelas, elas estão ausentes nos procariotos e presentes, Nós temos uma diversidade de organelas, cada uma com suas funções específicas, inclusive organelas responsáveis pela respiração e fotossíntese. Com relação aos flagelos, ambas as células podem ter flagelos, a depender da espécie, dão movimento, essa capacidade de locomoção, apresenta algumas diferenças estruturais, mas a função é a mesma. Já o glicocálice, ele pode estar presente como cápsula ou camada viscosa nos procariotos e ele pode estar presente em algumas células que não possuem parede celular e aí funciona como uma estrutura de proteção. A parede celular ela geralmente está presente nos procariotos e a composição é de peptídeo glicano. No caso dos eucariotos, quando ela está presente, ela tem uma composição bem mais simples do que para o caso dos procariotos. Falando sobre a membrana citoplasmática, nos procariotos ela não apresenta carboidratos e também não contém esteróis, ou seja, é uma membrana mais fluida. No caso dos eucariotos, os esteróis e carboidratos estão presentes. Esses carboidratos eles servem como receptores. O citoplasma nos procariotos não apresenta citoesqueleto e está presente esse citoesqueleto dando uma estruturação nas células eucarióticas. Os ribossomos estão presentes em ambas as células. Com relação ao material genético, os procariotos têm apenas um cromossomo circular e não possuem estonas, que são essas proteínas associadas ao DNA. E os eucariotos são formados por múltiplos cromossomos lineares com estonas. Com relação à divisão celular, os procariotos fazem fissão binária e os eucariotos realizam mitose. E há o processo de recombinação sexuada, que para o caso dos procariotos não ocorre, não tem meiose, somente a transferência de material genético, de fragmentos de DNA. E para o caso dos eucariotos, essa recombinação sexuada envolve a meiose. Não acabou ainda, A gente ainda tem que falar sobre as formas latentes. Para o caso dos eucariotos, eles também formam esporos, Os fungos, por exemplo, eles formam esporos sexuados e assexuados. Os sexuados, eles são formados por fusão de gametas em uma célula fertilizada e os assexuados não envolvem essa fusão. São produzidos pelas hifas aéreas. Depois eu vou apresentar para vocês essa morfologia dos fungos. A finalidade dos esporos é a disseminação da espécie. Eles existem para auxiliar no processo de reprodução, o que é completamente diferente dos esporos dos endósporos procarióticos. Lá eles existem como uma estrutura de defesa. Os esporos dos fungos, eles apresentam coloração, o que vai dar a cor, definir a cor dos fungos filamentosos.
Já os cistos, eles podem funcionar tanto para proteção como para reprodução. Quando são para proteção, eles são formados pelos trofosóitos em condições desfavoráveis, né, para que a célula ela possa permanecer viável. São resistentes ao dessecamento, à ausência de alimento e de oxigênio e também são resistentes à acidez estomacal. Isso é o que faz com que, quando uma pessoa é contaminada, por exemplo, por um cisto de protozoário, quando ingere uma água contaminada, esse cisto ele passa pela acidez do estômago sem qualquer interferência e aí ele se aloja no intestino, onde vai encontrar uma condição favorável e se reproduzir. E os cistos também atuam na reprodução, né? Elas não são induzidas por condições adversas do meio. Esses cistos eles vão apresentar uma parede fina e pouca resistência, e os protozoários eles utilizam esse processo de reprodução por cistos. Então, agora sim, a gente finaliza a nossa aula. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a produção desse material e eu sugiro que vocês façam a leitura do capítulo, né, de estrutura celular em ambos os livros, os dois são excelentes, para sedimentar melhor o conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima.